Então, nesta videoaula, nós vamos iniciar esta discussão, vamos apresentar, vamos introduzir este assunto dos métodos de solução iterativa de equações não lineares e transcendentais, ou seja, como resolver equações não lineares e transcendentais, por enquanto, a uma variável. Muito bem, então, o meu objetivo é resolver a equação f de x igual a zero. Então, esta equação, ela pode ser uma equação linear, não linear ou transcendental. Então, sabemos que se a equação for linear, a equação linear, o modelo de equação linear por excelência é a equação ax mais b igual a zero, onde a e b são constantes reais. Por exemplo, 5x menos 8 igual a zero. Esta equação possui solução algébrica, ou seja, possui uma solução fechada, possui uma solução exata. Então, para que eu vou implementar um método iterativo que vai me dar soluções aproximadas dessa equação, se eu já tenho um método de solução que me dá a solução exata? A gente sabe que aqui é só passar o 8 para o lado direito, 5x igual a 8, e eu vou obter que x é igual a 8 sobre 5, né? Então, aqui eu tenho a solução exata. Então, o meu método não se aplica às equações lineares. Bom, então, quando é que uma equação é linear? Quando eu executo sobre a incógnita x, unicamente, a única operação que eu executo sobre a incógnita x é elevar ela à primeira potência. Então, não faço mais nada sobre ela. Quando é que eu vou ter uma equação não linear? Quando eu praticar qualquer outra operação diferente de elevar essa incógnita à primeira potência. Por exemplo, elevar a incógnita ao quadrado, elevar a incógnita ao cubo, retirar o seno da incógnita, retirar a raiz quadrada da incógnita, fazer uma potência da incógnita, e elevado a x, 2 elevado a x, etc. Então, qualquer outra operação que não seja elevar a primeira potência, eu estou partindo para uma operação não linear. Agora, a equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero é uma equação não linear? Sim, é uma equação não linear. Por quê, professor? Porque apesar de neste termo eu estar elevando x à primeira potência, eu também elevo x à segunda potência ao quadrado. Portanto, eu disse aqui em cima que qualquer operação que não seja elevar a incógnita à primeira potência vai me dar uma equação não linear. Portanto, este é um exemplo de equação não linear. Mas observe que se eu aplicar a fórmula de Bhaskara, eu vou chegar à solução exata. Eu aplico sobre esta equação
a fórmula de Bhaskara e eu vou chegar à solução exata, que neste caso as raízes são 3 e 1, certo? Desta equação. Então, para este tipo de equação não linear, ainda não é o meu objeto de estudo. Mas, para equações não lineares que não possuem solução exata. Por exemplo, x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 5 igual a 0. Esta é uma equação polinomial que não possui solução exata. Não possui solução exata, também conhecida como solução algébrica. Não possui uma solução algébrica. Portanto, esta equação não linear, ela é dita transcendental, porque não possui, são equações que não possuem solução algébrica. Então, este é o objeto do meu estudo. São equações transcendentais. Então, agora que nós entendemos a diferença entre uma equação linear, uma equação não linear e uma equação transcendental, vamos agora então mergulhar na metodologia de solução. Ou seja, eu vou criar então a minha metodologia de solução é criar uma sequência ou melhor, esse é o meu objetivo, certo? Criar uma sequência de aproximações da raiz que seja convergente. Seja convergente para quanto? Para a raiz exata. Ah, professor, eu preciso chegar à raiz exata? Não. Eu vou controlar este erro. Ou seja, eu vou ter uma aproximação inicial. Então, eu tenho uma aproximação inicial da raiz. Eu vou chamar de x0. E depois eu tenho uma sequência de aproximações. x1, x2, x3, x4, todas essas são aproximações da raiz. E a ideia é que x2 esteja mais próxima da raiz exata do que x1. Por sua vez, x3 seja mais próximo da raiz exata do que x2. x4 seja mais próximo da raiz exata do que x3 e assim sucessivamente. Então, disso se trata. E se eu tenho que fazer aproximações sucessivas da raiz, então eu preciso saber como eu controlo o erro. Por que o erro é importante? Porque é o erro que vai estimar o quanto eu estou próximo ou distante da raiz exata. Então, o erro vai estimar a proximidade da raiz exata. Certo? Vai estimar. Então, se o meu erro
é decrescente, eu estou me aproximando da solução. E, em consequência, essa minha sequência de aproximações é convergente. Eu estou convergindo, estou me aproximando da raiz. Ao passo que, se o erro for crescente, então eu estou me distanciando da raiz. E a sequência de soluções aproximadas é divergente. Então eu não quero estas sequências. Eu preciso controlar o erro também para isto. Então, como eu controlo o erro? Então, se eu estou, por exemplo, na segunda iteração. O que é uma iteração? É um processo que leva a uma aproximação da raiz. Então, eu tenho uma solução inicial, pratico a primeira iteração, chego na primeira aproximação da raiz. Faço a segunda iteração, chego na segunda aproximação da raiz. Então, quando eu encerro a segunda iteração, eu chego no valor de x2 como aproximação da raiz. Mas na iteração anterior, eu já conhecia x1. Então, o meu erro ele vai ser dado pelo módulo de x2 menos x1. Ou seja, eu vou ter esta distância entre a primeira aproximação e a segunda. E é com isso que eu vou controlando o erro absoluto. Só que o erro absoluto, ele me dá uma informação difícil de ser interpretada. Então eu vou usar o erro relativo. Melhor ainda se for percentual. Então eu vou usar x2, perdão, aqui é módulo, sempre módulo de x2 menos x1, dividido pelo valor atual, e nós vamos voltar a isso várias vezes. E esse quociente aqui, formado pela distância, pelo erro absoluto, dividido pelo valor atual da raiz, multiplicado por 100%, me dá o erro relativo percentual. E agora vamos ver, então, o critério de parada. Como é que eu controlo se eu posso parar, se eu estou satisfeito ou não com a minha aproximação da raiz. Muito bem, então, qual é o critério de parada? O que é esse critério de parada? O critério de parada é uma pergunta que eu me faço. Eu acabei essa iteração. Eu posso parar? Eu estou satisfeito com esta aproximação da raiz? É isso que o critério de parada vai fazer. Ele vai responder essa pergunta. A cada fim de uma iteração, eu vou olhar para esse critério e vou ver, está bom, continuo ou paro? Então, o critério de parada é que o erro, o E pequeno, E minúsculo, erro relativo, que pode ser percentual ou não. Claro, muito mais comum usar o erro relativo percentual. É muito mais comum, mas eu também posso usar o erro relativo decimal. Então, como é esse erro relativo? Se eu estou
na iteração i, eu vou diminuir a aproximação i, da aproximação i menos 1, dividir pela própria aproximação i e multiplicar isso por 100%. Então, este é o erro relativo na iteração i, certo? Então eu vou estabelecer um erro mínimo. Ou melhor, um erro máximo que eu desejo cometer. E quando o erro quando EI for menor do que este limite, eu posso parar. Então observe que agora não precisa a gente calcular estes erros. Nós estamos apenas introduzindo o assunto. Então, o meu critério de parada é quando o erro calculado na iteração i for inferior ao erro que eu estabeleci como limite. 1%, 0,5%, 0,1%. Então, quando o meu erro for inferior a este, eu posso parar. Mas, para resolver, eu preciso dar 2 passos. Então, vamos ver aqui a estratégia que vamos usar. Vamos ver 5 métodos. Que estratégia vamos usar? Vamos usar uma estratégia de primeiro isolar a raiz e depois refinar a sua posição. Então, o que significa isolar? É como se eu estivesse procurando um objeto dentro de uma grande casa onde há vários cômodos e através de um equipamento ou através de algum método eu pudesse descobrir em que cômodo está esse objeto. Então, se eu sei, por exemplo, que o objeto está na cozinha, não preciso procurar no quarto, não preciso procurar na sala, porque eu já sei que ele está na cozinha. Então, o que significa isolar? Nós vamos estabelecer um intervalo fechado que contém a raiz. Por exemplo, 2 números inteiros consecutivos. Por exemplo, antes de começar a refinar, ou seja, é como se eu entro na cozinha para procurar o objeto, mas eu ainda não encontrei. Então, refinar significa encontrar o objeto, ou seja, eu vou começar a me aproximar cada vez mais do objeto. Isso significa refinar a posição da raiz. Enquanto isolar significa, eu vou procurar na cozinha, porque o objeto está na cozinha. Então, por exemplo, quando eu isolo a raiz, eu digo que, por exemplo, a raiz está entre os números 2 e 3, ou seja, ela está contida no intervalo fechado 2, 3. Isso significa isolar. Vamos ver agora como isolar. Então, observe. Se eu tenho aqui um gráfico de f de x, eu quero resolver a equação f de x igual a 0. Então, x, y, f de x. Se eu quero resolver a equação f de x igual a 0, significa que aqui está a raiz. Observe que, como eu quero resolver a equação f de x igual a 0, se eu estou, neste caso aqui, de uma função crescente na vizinhança da raiz, se eu estou à esquerda da raiz, o sinal de f de x, no caso desse exemplo,
à esquerda da raiz, o sinal de f de x é negativo, enquanto à direita da raiz, o sinal de f de x à direita, ele é positivo, no caso deste exemplo. Então, eu vou estabelecer uma sequência de números, vou variar x, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E vou avaliar f de x. E vou observar o sinal de f de x. Então, se para x igual a 1, f de x é negativo. Se para x igual a 2, f de x é negativo. Se para x igual a 3, f de x é negativo. Para x igual a 4, f de x é positiva. E igualmente para x igual a 5. Significa que o intervalo 3, 4, no caso deste exemplo, contém a raiz. Então, no caso deste exemplo, que exemplo? Este desta tabela, o intervalo 3, 4 contém a raiz. Então, isto é isolar. Quando eu identifico uma troca de sinal de f de x, significa que ali eu tenho uma raiz. Então, é essa a estratégia que vamos usar para isolar a raiz. Então, aí está uma introdução a este assunto, ao assunto dos métodos de solução iterativa das equações transcendentais. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.